Deus está gritando no seu coração hoje: saia daí. Conheça os 5 lugares que destroem sua comunhão com Ele antes que seja tarde. Quando o cristão entra em um lugar onde Deus nunca o mandou estar, ele não está apenas desobedecendo a uma direção divina. Ele está abrindo uma porta espiritual que pode ser devastadora. Há decisões que parecem simples, ambientes que parecem seguros, oportunidades que parecem promissoras, mas, no fundo, são armadilhas disfarçadas, cenários carregados de engano e trevas. E o mais perigoso é que muitos só percebem isso quando já perderam a paz, a comunhão com Deus, a clareza espiritual e, por vezes, até a própria alma. Ló, sobrinho de Abraão, é um retrato nítido disso. Quando teve que escolher onde habitar, ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. Verdes, atraentes, férteis. Era uma terra promissora aos olhos naturais. Mas a Bíblia diz que ele foi armando suas casas até Sodoma, uma cidade marcada pela impiedade e pela corrupção. Ele não buscou direção do Senhor. Ele decidiu com os olhos e com a carne. E foi exatamente isso que destruiu sua história. Sodoma representava tudo que Deus abominava. Mas Ló estava tão envolvido com as vantagens daquele lugar que não percebeu o que estava colocando em risco. E o que começou como uma escolha aparentemente estratégica se tornou uma sentença de ruína. Ele perdeu seus bens, perdeu sua esposa, perdeu sua tranquilidade e quase perdeu as filhas para a devastação daquele ambiente. Tudo isso começou porque ele foi para um lugar onde Deus não mandou. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque talvez você esteja em ambientes que Deus nunca quis que você pisasse. Talvez esteja trabalhando em um local onde a presença dele é ignorada, mas o dinheiro te prende. Talvez esteja convivendo com pessoas que te puxam para longe da luz. Talvez tenha colocado seus pés em relacionamentos, compromissos, negócios, amizades ou até mesmo hábitos que, à primeira vista, pareciam uma bênção. Mas hoje você sente que estão te sufocando espiritualmente. O fogo da fé se apagou. A voz de Deus ficou distante e você se pergunta o que aconteceu. Eu te digo, você pode ter entrado em Sodoma sem perceber. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer proteger sua vida espiritual e se inscreva para não perder a surpresa no final. O mais perigoso desses lugares não é o que se vê por fora, mas o que eles fazem por dentro. Eles moldam sua mente, desgastam sua alma, silenciam sua sensibilidade espiritual. E quanto mais tempo você permanece ali, mais difícil se torna sair. Por isso, o Senhor está te alertando hoje, não para te condenar, mas para te libertar. Porque existe um ponto onde o lugar deixa de ser geográfico e se torna espiritual. Um território onde a alma se afasta da presença de Deus e se torna refém das trevas. Olhe para o que aconteceu com a esposa de Ló. Ela estava sendo retirada daquela cidade pela misericórdia de Deus, mas ainda estava com o coração preso ao que havia deixado lá. Ela olhou para trás e, naquele instante, sua vida se congelou. Literalmente, virou uma estátua de sal, um memorial da consequência de quem não consegue soltar os lugares que Deus já julgou. Muitos hoje estão exatamente assim. Não conseguem avançar na fé porque ainda estão presos a lugares que Deus já declarou: saia daí. Lugares de pecado, de influência maligna, de desvio, de vaidade, de orgulho. E por mais que tentem servir a Deus, seus pés estão atados a Sodoma. Mas você precisa entender: Deus não vai te abençoar enquanto você estiver no território que Ele já condenou. É necessário romper, cortar, abandonar, sair. Quantas bênçãos estão sendo adiadas porque você insiste em permanecer onde a presença de Deus não habita? Quantos planos divinos estão sendo bloqueados porque você ainda não rompeu
com certos ambientes, certos círculos, certos hábitos? Deus é claro. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, ele diz: Por isso, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que é impuro, e eu vos receberei. Ele não disse para discutir, ele não disse para negociar, ele disse: saia. Você quer ver sua fé ser restaurada? Saia do lugar que te enfraquece. Você quer voltar a sentir a presença de Deus com poder? Corte o acesso da sua alma aos ambientes que entristecem o espírito. Você quer paz? Pare de visitar o caos. Você quer salvação? Então, pare de brincar com o abismo. Curtiu essa mensagem? Comente fé e clique no like. Fique até o final, tem uma revelação que vai te impactar. Há muitos cristãos hoje vivendo com aparência de piedade, mas sem poder algum, porque vivem entrando em lugares espirituais que Deus mandou evitar. Ambientes carregados de murmuração, de fofoca, de sensualidade, de incredulidade. Eles acham que podem suportar aquilo, mas, aos poucos, a fé vai morrendo, o zelo desaparece, a alma se acostuma com o erro. E quando percebem, estão distantes de tudo que um dia viveram com Deus. Ló não percebeu que sua tenda estava cada vez mais próxima da destruição. Talvez você também não esteja percebendo, mas hoje o Senhor te confronta com amor e verdade. O lugar onde você está te aproxima de Deus ou te afasta dele? Essa pergunta não pode ser ignorada. Ela define seu destino. Existem lugares onde o cristão deve entrar como luz, como sal, como testemunho. Mas há outros onde a única direção que o céu nos dá é fuja. E é justamente nesses que muitos estão se perdendo porque querem manter um pé no altar e outro na cidade do juízo. Mas Jesus foi claro, em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se Deus está te mostrando hoje que você está num lugar errado, não discuta com ele. Não racionalize. Não espere mais sinais. Obedeça. Saia. Porque aquele que ouve a voz de Deus e permanece em obediência, este sim será guardado do mal e viverá a plenitude da graça. Você sabe exatamente que lugar é esse. Talvez não seja físico, talvez seja uma rotina, uma atitude, uma amizade, mas, seja o que for, se te afasta de Deus, se rouba a tua intimidade, se silencia a tua fé, esse lugar é Sodoma. E Sodoma não é lugar para quem foi chamado para viver na presença de Deus. Ainda há tempo para sair, ainda há misericórdia, ainda há escape, mas você precisa se mover, porque quem continua onde Deus não está, mais cedo ou mais tarde, vai provar o peso de estar longe do seu favor. Não é apenas onde você está, é o que esse lugar está fazendo com sua alma. Primeiro lugar, o lugar da zombaria. Ambientes onde Deus é ridicularizado. Há lugares onde o coração do homem se desvia, não por causa do ódio, mas pela indiferença, pela zombaria, disfarçada de humor, pela banalização do que é santo. E quando o cristão começa a achar graça do que desonra a Deus, ele já não está mais andando no caminho da retidão. Ele está sentado à mesa dos escarnecedores e nem percebe. Há um espírito de zombaria que se espalhou na terra como uma praga invisível. E muitos, mesmo dentro das igrejas, já estão contaminados. O Salmo 1, versículo 1, declara com clareza: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão. Primeiro, o homem anda com os ímpios. Depois, se detém no caminho dos pecadores. E, por fim, se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o ciclo da contaminação espiritual. Começa com a exposição, se consolida com a permanência e se consuma com o conforto no erro. Quer ouvir o alerta de Deus? Deixe um amém nos comentários
se inscreva no canal e não pule o final, tem algo especial para você. Zombar de Deus não é apenas rir de uma piada ofensiva, é tolerar o desrespeito à santidade como se fosse algo comum. É assistir a um programa que ridiculariza os valores do reino e não se incomodar. É se calar diante de blasfêmias, porque não vale a pena discutir. É considerar exagero defender a santidade quando o mundo inteiro está debochando. E pouco a pouco, o que antes te feria o espírito agora apenas passa despercebido. Isso é um alerta. Isso é um sintoma de adormecimento espiritual. Há crentes que já se acostumaram a viver cercados de zombarias. A fé virou um detalhe, a Bíblia, um adorno, o culto, uma tradição e o fogo do espírito apagado pelas piadas, pelas músicas, pelas influências que zombam do que Deus ama. E o mais assustador é que essa zombaria nem sempre vem de fora. Ela muitas vezes se instala dentro do coração, quando a reverência desaparece, quando se canta sem temor, quando se ora sem atenção, quando se lida com as coisas santas como se fossem banais. A palavra é clara. Em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A zombaria atrai juízo. A irreverência é uma provocação direta ao céu. E Deus jamais permitirá que sua santidade seja pisoteada sem consequência. Quando o nome dele é ridicularizado, ele se levanta com justiça. Veja o exemplo dos homens que zombaram de Eliseu por causa da sua aparência. Sobe, calvo, diziam, conforme 2 Reis 2, versículos 23 e 24. Eles estavam zombando não apenas do profeta, mas da autoridade de Deus sobre ele. E ali, diante de Deus, foram julgados, não por causa de um insulto qualquer, mas porque trataram o sagrado com desprezo. A zombaria é um veneno que mata a reverência, e a reverência é a base de toda comunhão com o Altíssimo. Talvez, hoje, o zombador já não esteja lá fora, mas esteja sendo alimentado por dentro, através da tela do celular, da televisão, dos vídeos que você assiste, dos ambientes virtuais que você frequenta. Deus não apenas vê o que você faz fisicamente, ele sonda o que você alimenta dentro do seu espírito. Quando você compartilha conteúdos que desprezam os princípios bíblicos, quando você consome entretenimento que afronta a fé cristã, você está dando risada com o mundo enquanto o céu chora pela sua cegueira. E não se engane, a zombaria também pode estar nas festas, nos ambientes onde o pecado é celebrado, onde a impureza é exaltada, onde a santidade é motivo de escárnio. Quantas festas começam com música alta e terminam com vergonha, embriaguez e vazio? Quantos cristãos frequentam esses lugares e depois se perguntam por que não conseguem mais orar? Por que não sentem mais a presença de Deus? Porque há ambientes onde o Espírito Santo não entra, e se você vai até lá, você vai sozinho. E sozinho, você não suporta. Antes de tudo, comente "Eu escolho Deus" e dê aquele like. Veja até o fim, porque uma virada incrível te espera. A esposa de Ló é um exemplo profundo. Mesmo sendo arrancada da cidade pelo próprio anjo do Senhor, ela olhou para trás, não apenas com os olhos, mas com o coração. Ela sentia saudade daquilo que a estava matando. E naquele instante, perdeu tudo. Ela foi julgada não por permanecer fisicamente em Sodoma, mas por ainda habitar espiritualmente naquele ambiente. E há muitos hoje que não estão mais em certos lugares, mas os lugares continuam dentro deles. Isso é zombar da graça. Deus não nos chamou para rir com o mundo, mas para chorar com os que choram e nos alegrarmos com a verdade. Deus não nos chamou para a roda dos escarnecedores, mas para a comunhão dos santos. E se você não vê mais problema em sentar na mesa onde Deus é desprezado,
Então talvez seja a hora de perguntar: quem está controlando o seu coração? A zombaria destrói o temor. E sem temor, não há sabedoria, não há comunhão, não há proteção. A alma que brinca com o sagrado perde o direito de ser guardada pelo sagrado. O fogo de Deus não queima onde há desprezo. O Espírito não permanece onde há escárnio. O céu não visita onde o nome de Deus é usado em vão. Por isso, hoje o chamado é para vigilância, para um rompimento radical com todo o ambiente que zombou da sua fé, da sua entrega, do seu chamado. Não aceite estar onde Deus é insultado. Não aceite ouvir o que desonra o nome dele. Não compartilhe o que entristece o Espírito. Você foi separado. Você foi comprado por preço de sangue. Você não pertence mais a esse mundo. Então, por que ainda rir com ele? Os lugares da zombaria espiritual são como armadilhas invisíveis. Eles parecem divertidos, inofensivos, mas são como anzóis. Envolvem, prendem e arrastam. E quando você menos espera, está distante, frio, irreconhecível. O coração endureceu, a mente ficou cética, a alma se acostumou com a ausência de Deus e o vazio espiritual vira a rotina. Mas hoje, Deus te desperta. Hoje, Ele te chama para sair dessa roda, para abandonar o assento da irreverência, para fechar as portas do seu coração à zombaria. Porque onde há reverência, há glória. Onde há temor, há presença. E onde há presença, há transformação. Deus quer restaurar em você o senso da santidade, o fogo da adoração verdadeira, a reverência que gera intimidade. Mas para isso, você precisa deixar a roda, precisa se levantar do lugar onde zombam daquele que morreu por você. Porque o que está em jogo aqui não é sua reputação, é a sua alma. Segundo lugar, o lugar da vaidade e do orgulho. Onde o ego é exaltado e Deus é esquecido. Há lugares que não zombam de Deus com palavras ofensivas, mas o fazem com algo ainda mais perigoso, a exaltação do homem. Ambientes onde o nome de Jesus é apenas um enfeite, mas o centro da atenção é o ego humano, o status, a beleza, a performance, a reputação. Lugares onde o som da vaidade abafa a voz do Espírito Santo. Vamos juntos nessa? Comente 2, se você quer crescer na fé, se inscreva e não perca o final surpreendente do vídeo. E o mais trágico é que muitos cristãos confundem esses lugares com bênção, quando na verdade são armadilhas brilhantes que conduzem à queda. A vaidade é sutil. Ela se veste bem, ela fala bonito, ela aparenta zelo, mas no fundo é o orgulho disfarçado de espiritualidade. O ego inchado é um inimigo mortal da intimidade com Deus. E quando alguém se aproxima de ambientes onde a glória do homem é celebrada e Deus é esquecido, aquilo que parecia um lugar de honra se torna um campo de destruição espiritual. Foi assim na construção da Torre de Babel. Gênesis 11 nos mostra um povo unido, com linguagem comum, com recursos, com capacidade técnica. Mas o problema não era a torre, nem a tecnologia, nem o esforço. O problema era o coração. Façamos para nós um nome, diziam. Eles não estavam construindo para a glória de Deus, mas para a própria exaltação. Queriam ser lembrados, admirados, aplaudidos. Queriam alcançar o céu sem se submeter ao céu. E Deus desceu, confundiu suas línguas e interrompeu aquele projeto. Porque onde o orgulho governa, Deus não permanece. Essa cena se repete todos os dias. Pessoas envolvidas em projetos, ministérios, plataformas e empreendimentos aparentemente espirituais, mas cujo verdadeiro propósito é a própria promoção. O nome de Deus é usado, mas não adorado. A Bíblia é citada, mas não obedecida. O altar é construído, mas quem é colocado nele é o homem, não Cristo. E então nos perguntamos: por que tantos líderes caem? Por que tantos ministérios se tornam vazios? Por que tantos crentes se sentem secos mesmo estando cercados de grandeza?
A resposta é clara. A vaidade tirou Deus do centro. Billy Graham dizia com frequência: a cruz de Cristo mata o orgulho. E é por isso que tantos evitam a cruz, porque ela confronta, humilha, quebra a aparência, expõe a realidade interior. A cruz não nos deixa vangloriar. Ela nos lembra que somos pó, que fomos salvos pela graça, que tudo o que temos vem de Deus. Mas a vaidade odeia isso. A vaidade quer aplausos, não arrependimento. Ela quer plateia, não quebrantamento. E muitos estão hoje em lugares onde o aplauso do mundo é mais valorizado do que a aprovação do céu. Há igrejas onde a vaidade virou liturgia, cultos onde se mede quem canta melhor, quem se veste com mais elegância, quem prega com mais carisma. O palco virou passarela, o púlpito, vitrine, o louvor, espetáculo e o Espírito Santo, silenciado. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E quando o coração do homem sobe ao trono, o trono de Deus é rejeitado. Cuidado com os lugares que alimentam o seu ego. Cuidado com os ambientes onde todos te elogiam, mas ninguém te confronta. Onde você é sempre certo, mas nunca quebrantado. Onde o sucesso se tornou o ídolo e a simplicidade do evangelho é vista como fraqueza. O orgulho precede a ruína. E não é um provérbio vazio. É uma lei espiritual. Onde há soberba, haverá queda. Não é uma questão de se, mas de quando. Jesus nos ensinou que o maior no reino é o menor entre os homens, que o caminho da exaltação passa primeiro pela humilhação, que quem quiser salvar a vida deve perdê-la. Mas isso soa como loucura em ambientes dominados pela vaidade, porque nesses lugares tudo gira em torno da imagem. E onde a imagem é mais importante que a essência, o evangelho já foi trocado por outro evangelho, aquele que agrada aos olhos, mas não transforma o coração. Quantos hoje estão exaustos, tentando sustentar uma imagem que nunca foi exigida por Deus? Quantos estão endividados para parecerem prósperos, forçando sorrisos para parecerem felizes, fingindo santidade para parecerem espirituais? Tudo isso é vaidade, é orgulho em trajes religiosos. E enquanto você continuar se alimentando disso, sua alma permanecerá vazia. A vaidade também se infiltra nas comparações, no desejo constante de ser melhor que o outro, de ter mais seguidores, mais reconhecimento, mais influência. Isso não é zelo pelas almas. Isso é fome de aprovação. E a fome de aprovação humana é insaciável, porque o mundo sempre exigirá mais. E quando você vive buscando ser visto pelos homens, deixa de ser encontrado por Deus. O orgulho é tão perigoso que contaminou até o céu. Lúcifer, querubim ungido, cheio de luz e beleza, quis subir acima de Deus. Ele disse: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, conforme Isaías 14, versículos 13 e 14. E foi lançado para baixo. O mesmo Espírito que lançou Satanás do céu, hoje lança muitos para longe da presença de Deus, porque o orgulho cega, endurece e derruba. Por isso, o Senhor te alerta. Cuidado com os lugares que fazem você se esquecer de quem você era antes da graça, antes da cruz, antes do perdão. Cuidado com os ambientes onde ninguém mais fala de arrependimento, mas todos falam de visibilidade. Onde o importante não é o quanto você ora, mas o quanto você aparece. Onde a alma não é alimentada, mas o ego sim. Há um caminho seguro, o da humildade, o da simplicidade, o da entrega sincera. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus se assentava com os pequenos. Jesus rejeitou as ofertas de glória terrena. Ele escolheu a cruz. E se queremos segui-lo, também teremos que descer. Porque no reino de Deus, descer é subir, perder é ganhar, servir é reinar e morrer. Para o mundo é viver para Cristo. Se o ambiente onde você está te faz sentir maior do que os outros, mais importante, mais digno, mais santo, cuidado. Talvez
você tenha se afastado da cruz sem perceber. Talvez você esteja caminhando para a Torre de Babel enquanto pensa que está subindo ao céu. Mas o céu não se conquista com tijolos de vaidade. Ele só é acessado por quem se dobra, por quem se humilha, por quem reconhece: sem ti, Senhor, eu nada sou. Cuidado com os lugares que fazem você esquecer que foi Deus quem te sustentou até aqui. Porque quando o homem se exalta, Deus se afasta. Mas quando o homem se quebranta, Deus se manifesta. E onde ele está, não há espaço para orgulho. Há apenas graça, verdade e glória. Mas a glória que pertence a ele e a mais ninguém. Terceiro lugar, o lugar do ocultismo, disfarçado, onde demônios se escondem por trás do entretenimento. Vivemos em uma geração que aprendeu a rir daquilo que deveria temer e a consumir o que deveria rejeitar. O mal já não chega de forma escancarada. Ele se disfarça, se adapta, se apresenta como arte, cultura, entretenimento. E é exatamente isso que torna esse lugar tão perigoso. O ocultismo disfarçado. Não se trata apenas de cultos escuros ou rituais abertamente satânicos, mas de práticas, símbolos e conteúdos que carregam em si o espírito das trevas e que muitos, inclusive cristãos, estão consumindo sem discernimento. A Bíblia não nos deixa em dúvida. Em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12, Deus é claro: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso não é uma opinião, é uma advertência direta do próprio Deus. Ele não diz que é perigoso, ele diz que é abominável. Ele não diz que é duvidoso, ele diz que é inaceitável. E mesmo assim, quantas casas cristãs hoje têm seus cômodos preenchidos com conteúdos inspirados em feitiçaria? Quantos celulares estão carregados de músicas com letras que invocam forças ocultas? Quantos filmes e séries com temas demoníacos são assistidos com naturalidade por quem professa a fé em Jesus? Não se trata apenas de curiosidade, trata-se de comunhão com as trevas. O que entra pelos olhos e pelos ouvidos afeta diretamente a alma. Não há como glorificar a Deus e entreter-se com o que o ofende ao mesmo tempo. O rei Saul aprendeu isso da pior maneira possível. Em 1 Samuel 28, quando se sentiu rejeitado por Deus, em vez de se humilhar e buscar arrependimento, ele procurou uma médium, a feiticeira de Endor, para consultar o espírito do profeta Samuel. Aquela atitude selou sua queda. O mesmo Saul, que havia expulsado os médiuns e adivinhos do meio de Israel, agora buscava neles uma palavra. Isso mostra o quanto o desespero espiritual pode levar um homem a se aliançar com o que ele mesmo um dia combateu. E Deus não poupou Saul. Ele foi derrotado, humilhado e morreu sem honra. Tudo porque abriu uma porta para o ocultismo, mesmo tendo sido ungido. Hoje, essa mesma tragédia se repete de outras formas. Lares adoecidos espiritualmente, filhos rebeldes, casamentos em colapso, ansiedade incontrolável, pesadelos constantes. Tudo isso, muitas vezes, não tem origem física ou emocional, mas espiritual. Portas foram abertas através de conteúdos que pareciam inofensivos. O inferno não precisa de muito espaço, ele entra por uma fresta e, quando encontra uma casa sem vigilância, ele se instala. As músicas que exaltam a morte, a promiscuidade e a idolatria espiritual não são apenas arte, são instrumentos. Cada letra que glorifica o pecado é uma semente plantada na alma. Cada batida que invoca espíritos com nomes disfarçados está moldando a atmosfera espiritual da sua casa. E muitos estão se perguntando: por que não conseguem orar? Por que não têm mais sede da palavra? Por que tudo parece seco e sem direção?
A resposta está no que tem alimentado o espírito. Os jogos que envolvem magia, rituais, pactos, símbolos antigos e portais são mais do que diversão. Eles são ensinos disfarçados. São portais de doutrina invertida, ensinando à nova geração que o sobrenatural pode ser controlado, que os mortos podem ser consultados, que se pode flertar com as trevas sem consequências. Isso não é apenas um risco, é uma contaminação. O mesmo vale para desenhos infantis, séries de fantasia, festivais populares, tatuagens de sigilos ocultistas, mantras que são repetidos sem entendimento, aplicativos que ensinam astrologia e cartomancia. Tudo isso é o que a Bíblia chama de camuflagem do mal. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E se o diabo pode se disfarçar de luz, imagine o que ele pode fazer com uma canção, um filme, um símbolo, uma frase. A guerra espiritual não se trava apenas no culto. Ela se dá dentro da sua casa, na tela da sua TV, nas playlists do seu celular, nas palavras que você permite ecoar na sua mente. Deus nos chamou para ser santos, não seletivos com a santidade. Ele não disse, afaste-se do mal escancarado. Ele disse, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso inclui o que é apresentado com filtros bonitos, com sorrisos sedutores, com capas atraentes. Você pode até não estar indo ao inferno, mas o que está entrando na sua casa pode estar trazendo o inferno para dentro dela. E é por isso que Deus está te alertando hoje, não para te colocar medo, mas para te trazer discernimento. Porque não se pode esperar paz onde há pacto com as trevas, não se pode esperar bênção onde se celebra o que Deus abomina. É tempo de purificação. É tempo de olhar para cada ambiente da sua casa, cada armário, cada tela, cada áudio, e perguntar, isso glorifica a Deus ou abre espaço para o inimigo? É tempo de fazer como Josué e declarar, conforme Josué 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não só com palavras, mas com ações, com escolhas, com renúncia, com santidade. Se há objetos consagrados ao mal na sua casa, tire-os. Se há músicas que promovem o pecado, delete-as. Se há séries que zombam da fé, cancele-as. Se há jogos que ensinam feitiçaria, abandone-os. Se há hábitos que flertam com o oculto, confesse-os. E os abandone em nome de Jesus. Porque aquilo que você tolera, você atrai. E aquilo que você atrai, começa a reinar. A presença de Deus não coabita com ídolos. O Espírito Santo é santo. E onde há sujeira espiritual, ele se afasta. O que está em jogo não é seu conforto, é sua alma, sua família, seu destino eterno. Não permita que o que parece pequeno hoje se torne um gigante amanhã. Lembre-se, Golias começou como apenas uma ameaça, até que alguém teve coragem de enfrentá-lo com a verdade e a autoridade de Deus. Hoje é dia de enfrentamento, dia de fechamento de portas, dia de quebrar alianças com o ocultismo disfarçado, porque a liberdade só vem quando a luz invade as trevas. E a luz que liberta é a verdade. E a verdade hoje está sendo anunciada. Você foi comprado por preço de sangue para viver em santidade, não em comunhão com as obras das trevas. Deus está te chamando de volta à vigilância, e a vigilância começa dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração. Limpe o altar, expulse o que não glorifica o nome do Senhor. E então a paz, que excede todo o entendimento, voltará a habitar no lugar onde o inimigo um dia foi tolerado. Porque onde Deus reina, não há espaço para demônios, nem disfarçados. Quarto lugar, o lugar da frieza espiritual. Ambientes onde a fé morre lentamente. A frieza espiritual não começa com uma queda abrupta, mas com concessões sutis.
um pensamento adiado, uma oração esquecida, uma comunhão negligenciada, uma palavra ignorada. E quando se percebe, a alma já não responde como antes. Já não há mais lágrimas na adoração, nem temor ao ouvir a palavra, nem urgência em buscar a presença de Deus. A fé não morre com um grito. Ela se apaga no silêncio da negligência, no comodismo das rotinas que parecem inofensivas, mas que lentamente drenam a vida do espírito. Jesus falou à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, versículos 15 a 17, com palavras que ecoam até hoje. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão é o estado mais perigoso da alma, porque engana. Faz o crente achar que está bem, quando na verdade já foi desligado da fonte. A pessoa morna não é aquela que rejeita Deus, mas aquela que o suporta. Ela vive com aparência de fé, mas sem essência. Com palavras certas, mas sem vida no altar. Há ambientes que promovem exatamente essa condição. São relacionamentos que abafam a paixão espiritual, conversas que desviam o foco do eterno para o trivial. Famílias onde Deus só é lembrado em tragédias. Círculos sociais onde o nome de Jesus é tratado como formalidade e não como senhorio. A alma que permanece nesses lugares vai lentamente se adaptando à ausência de fervor. E quando menos se espera, o fogo já se apagou. Não é preciso pecar abertamente para perder a presença de Deus. Basta se acostumar com uma vida sem oração. Basta achar normal viver sem discernimento. Basta parar de lutar contra o pecado e começar a aceitá-lo como parte do cotidiano. O diabo não tem pressa. Ele sabe que, se conseguir te manter morno, você já está suficientemente longe para não causar impacto algum no reino. Lares, onde o ambiente é tão pesado espiritualmente que até o louvor se torna difícil. Onde a Bíblia fica fechada por semanas, onde o culto virou rotina e não encontro, onde orar juntos parece constrangedor e falar de Deus provoca incômodo. Não porque há rejeição explícita, mas porque tudo ali já foi moldado por uma neutralidade que afasta o fervor. E o crente começa a dizer: está tudo bem, Deus sabe. Mas o que Deus sabe é que o fogo que um dia queimava já se tornou cinza. Esses ambientes não são fáceis de identificar, porque não são escandalosos, são disfarçados de normalidade. São aqueles lugares onde ninguém te confronta, mas também ninguém te inspira. Onde não há perseguição, mas também não há presença. Onde não há pecado declarado, mas também não há santidade buscada. São zonas neutras que vão drenando a alma até deixá-la seca. Quantos já não conseguem mais jejuar porque perderam o sentido? Quantos já não conseguem mais chorar na presença de Deus porque se tornaram resistentes ao toque do Espírito? Quantos já não ouvem mais a voz do céu porque o barulho das distrações se tornou parte da mobília espiritual? A frieza chegou sem pedir licença e hoje domina o ambiente. Mas ainda há tempo. Voltar ao primeiro amor exige consciência e decisão. A consciência de que algo foi perdido, a decisão de buscar até reencontrar. O Espírito Santo não se ausenta de repente. Ele se entristece, se cala e, por fim, se afasta. Mas ele sempre deixa um chamado. Volta. Volta para a oração sincera. Volta para os cultos com lágrimas. Volta para a palavra com fome. Volta para a intimidade que fazia seu coração arder. Há pessoas hoje vivendo cercadas de fé, mas frias por dentro. Participam, mas não se conectam. Ouvem, mas não se quebrantam. Estão presentes, mas já não estão despertas, porque a frieza roubou aquilo que o mundo não vê, mas que Deus valoriza, um coração inflamado pela verdade. E é esse fogo que o inferno teme. Por isso, o inimigo trabalha tanto para apagar.
Ele não precisa te empurrar para o abismo de uma vez. Basta te manter indiferente, morno, passivo. Jesus não pediu templos lotados. Ele pediu corações queimando. Não se impressiona com números. Ele procura intensidade. E, se você perdeu isso, o céu hoje te chama para recuperar. Porque o que o Senhor tem para a sua vida não se manifesta em ambientes de acomodação espiritual. O mover de Deus exige atmosfera de fé viva. E fé viva não nasce onde tudo é raso, mas onde há entrega profunda. Observe seus ambientes, suas companhias, suas conversas, seu tempo. Se tudo isso não está te aproximando de Deus, está te afastando. Não existe neutralidade no reino. Ou se avança, ou se esfria, ou se busca com intensidade, ou se estaciona na superficialidade. O que parece apenas rotina pode estar te matando por dentro. E o Espírito te diz: volta antes que seja tarde. Talvez o ambiente mais gelado não seja ao seu redor, mas dentro de você, e é aí que a palavra entra como fogo para aquecer o que endureceu, para iluminar o que se apagou, para reviver o que parecia morto. Mas você precisa permitir, precisa desejar, precisa reconhecer: Senhor, eu me esfriei. E então Ele começará a soprar novamente sobre as brasas adormecidas. Não aceite viver sem ardor. Não aceite uma fé sem chama. Não aceite um evangelho sem vida, porque Jesus não morreu para te tornar religioso. Ele morreu para que você fosse cheio do Espírito. E o Espírito nunca foi frio. Ele sempre veio com fogo, com poder, com transformação. E é isso que Ele quer fazer de novo em você. Onde a frieza espiritual se instala, o diabo reina com silêncio, não com guerra, mas com passividade. Não com gritos, mas com distrações. Não com violência, mas com rotina. Mas hoje, o Senhor está te acordando, está te chamando, está dizendo: levanta-te, desperta, acende a luz, porque há mais. Há um novo tempo, há uma nova chama esperando ser reacendida. Não espere sentir vontade. Haja pela fé. Comece a orar, mesmo que pareça seco. Comece a jejuar, mesmo sem força. Comece a adorar, mesmo em silêncio. E pouco a pouco, o fogo voltará. E quando voltar, ele consumirá tudo o que é morno, tudo o que é morto, tudo o que é inútil. Porque onde há fogo, há purificação, há direção, há glória. Volte ao primeiro amor antes que a frieza tome conta de tudo. Volte antes que a fé vire apenas memória. Volte antes que a alma esqueça como é viver no fogo da presença. Porque Deus ainda está aqui. E Ele não desiste de quem reconhece que precisa voltar. Quinto lugar. O lugar da religiosidade sem transformação. Onde Deus é usado, mas não adorado. Há lugares que parecem santos, mas estão vazios da presença. Lugares onde o nome de Deus é mencionado, mas o coração dele está longe. Ambientes onde se canta, se prega, se ora, mas tudo é mecânico, rotineiro, sem vida, sem quebrantamento, sem direção do Espírito. É o lugar da religiosidade sem transformação. É o mais sutil, o mais enganoso e o mais trágico, porque carrega uma aparência de fé, mas esconde uma ausência de Deus. Jesus entrou no templo e viu o que muitos aceitariam como normal: comércio, movimentação, atividade. Mas, ao invés de se alegrar com a movimentação, ele se indignou com a profanação. Mateus 21, versículo 13, registra com clareza: e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O lugar era sagrado, mas os corações estavam longe. O ambiente era religioso, mas a motivação era carnal. E quando Deus é usado e não adorado, ele responde com juízo, não com aplausos. A tragédia do lugar religioso sem presença é que ele engana a todos, menos a Deus.
Pessoas se acostumam com rituais, com liturgias, com palavras repetidas e ensaiadas. Sabem quando levantar as mãos, quando dizer amém, quando bater palmas, mas o coração está frio, a mente está dispersa e a alma está distante. Deus não é atraído por movimento. Ele é atraído por verdade, por entrega, por adoração que nasce do íntimo. Há igrejas onde a Bíblia é citada, mas não reverenciada, onde o texto é torcido para se encaixar nos desejos do público, onde o altar se tornou um palco e o púlpito um trampolim para promoção pessoal, onde líderes se tornaram celebridades e a glória de Deus foi trocada pela glória dos homens. Isso não é igreja, isso é mercado. E Jesus continua entrando nesses lugares para virar mesas, derrubar estruturas, desmascarar intenções. Religiosidade sem transformação é como uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. Foi exatamente isso que Jesus viu quando se aproximou da figueira em Mateus 21, versículo 19. A árvore prometia algo com sua aparência, mas não tinha substância, e Jesus a amaldiçoou. Assim, também são os ambientes onde a fé é apenas estética, onde se fala sobre Deus, mas ele não é ouvido, onde se ora para impressionar, mas não para se render, onde se jejua para parecer consagrado, mas vive-se distante da santidade. O orgulho espiritual reina nesses lugares. Pessoas que se sentem melhores porque cumprem regras, porque fazem parte de ministérios, porque têm conhecimento bíblico, mas o coração está endurecido, cheio de julgamento, sem misericórdia. São como os fariseus que Jesus denunciava com veemência. Ele dizia, em Mateus 15, versículo 8, "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que se fala, é o que se vive. Não é o que se mostra, é o que se entrega." Esses ambientes produzem crentes acomodados, que se orgulham da frequência, mas não crescem em intimidade, que acumulam conhecimento, mas não têm fruto, que sabem tudo sobre doutrina, mas não conhecem o Espírito, que estão há anos dentro da igreja, mas continuam amargurados, impacientes, impuros. Isso não é evangelho, é religiosidade morta. E o céu não se alegra com isso. Deus nunca habitará onde ele não é honrado, onde o nome dele é apenas um rótulo, onde o altar é compartilhado com o ego, onde as decisões são tomadas com base em política, conveniência ou aparência, e não em oração. O Espírito Santo não será cúmplice de manipulação. Ele não se move onde há vaidade. Ele se retira onde não há reverência. E se ele se retira, tudo o que resta é barulho, mas sem poder. A igreja de Sardes, em Apocalipse 3, versículo 1, é um retrato assustador. Tens nome de que vives, mas estás morto. Isso é o que acontece quando o lugar é apenas fachada. Vive de reputação, mas está morto em essência. Quantos vivem assim? Participando, ministrando, servindo, mas espiritualmente mortos. O nome ainda está na lista, o cargo ainda é exercido, mas a alma está seca, porque a presença já foi embora faz tempo. Essa condição não se manifesta de uma vez, ela se instala devagar. Primeiro, a oração se torna superficial. Depois, o louvor vira repetição. A palavra já não confronta mais. O arrependimento já não é mais pregado. A cruz é deixada de lado. E então tudo o que resta é uma estrutura religiosa, bela por fora, mas vazia por dentro. E Deus pergunta: você está onde eu quero que você esteja? Ou onde você se sente confortável? Essa é a pergunta que muitos evitam, porque ela expõe. Ela mexe com zonas de segurança. Ela mostra que talvez a igreja que você frequenta não seja mais um lugar de vida, mas um lugar de dormência. Que talvez aquele grupo, aquele ministério, aquele círculo espiritual já não esteja mais alinhado com o céu, e sair de lá dói. Mas ficar ali pode matar sua fé
Aos poucos, Deus não nos chamou para frequentar lugares bonitos. Ele nos chamou para viver em santidade. Ele não está buscando estruturas perfeitas, está buscando corações rendidos. O templo pode ser simples, mas, se houver verdade, ele estará lá. Pode ser pequeno, mas, se houver arrependimento, ele descerá com glória. Por outro lado, pode ser enorme, lotado, impressionante, mas, se não houver honra, ele se ausenta. Hoje é tempo de examinar, de olhar para o ambiente onde você cultua, onde você serve, onde você caminha espiritualmente. Está havendo transformação real? Está havendo manifestação de Deus? Há conversões, quebrantamento, libertação, direção profética? Ou há apenas costume, manutenção, palavras bonitas e corações frios? Deus está levantando uma geração que não se contenta com performance, que não aceita religiosidade sem vida, que não se impressiona com estrutura, mas que clama por presença. E essa geração começa com aqueles que têm coragem de sair de lugares confortáveis para entrar em lugares ungidos, que dizem como Moisés, em Êxodo 33, versículo 15: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Você pode estar em um lugar respeitado pelos homens, mas rejeitado por Deus. Você pode estar rodeado de gente religiosa, mas longe do coração do Pai. Hoje, Ele te chama para algo mais, para uma comunhão viva, para uma adoração verdadeira, para um ambiente onde Ele é honrado, onde Sua palavra é a autoridade suprema, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Não fique onde Deus não habita. Não se esconda atrás da aparência. Não use Deus. Adore-o. Sirva-o com integridade. Honre-o com sinceridade, porque onde Ele é exaltado de verdade, ali há cura, salvação, transformação, ali há vida. Você sabe exatamente onde está? E sabe também que Deus não te chamou para viver assim? A alma sente, mesmo quando a mente tenta negar, o coração aperta, mesmo quando a rotina tenta anestesiar. E por mais que você tente justificar, se adaptar ou se conformar com os lugares onde tem estado, espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, algo dentro de você grita por libertação. Porque o Espírito de Deus não se cala quando vê um filho fora do caminho. Ele chama, ele clama, ele confronta. E hoje, ele está te chamando de volta. Jesus contou a história de um jovem que também decidiu caminhar por conta própria. Lucas 15 registra que o filho mais novo pediu sua herança, virou as costas para o pai e partiu para uma terra distante. Ele queria liberdade, queria viver do seu jeito, experimentar o que o mundo podia oferecer, e por um tempo, tudo parecia bem. Mas, à medida que o dinheiro acabou, os amigos desapareceram e o vazio cresceu, aquele jovem percebeu que havia trocado a casa do pai por um chiqueiro. Havia saído de um lugar de honra para habitar entre os porcos. E ali, faminto, humilhado, abandonado, ele caiu em si. É nesse ponto que muitos se encontram hoje. No fundo do poço de escolhas erradas, em lugares onde a presença de Deus já não é sentida, onde a alma já não encontra consolo, onde a fé virou memória. O filho pródigo não caiu porque foi surpreendido. Ele caiu porque se afastou, porque decidiu andar longe do Pai. Ele não foi expulso, ele saiu. E essa é uma verdade que precisamos encarar. A maioria das quedas não começa com uma tentação violenta, mas com um afastamento gradual da vontade de Deus. Mas o mesmo texto que mostra sua ruína também revela a restauração. Porque quando ele reconheceu que estava no lugar errado, ele se levantou. Ele não ficou esperando tudo mudar ao redor. Ele se moveu. Ele voltou. E ao chegar, ainda sujo, ainda marcado pelas escolhas, ainda fraco, ele foi recebido com um abraço. O pai correu ao seu encontro. O pai não lançou em rosto, não exigiu explicações,
Não levantou acusações? O pai apenas disse, conforme Lucas 15, versículo 24: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que o Senhor quer fazer com você agora. Ele não te confronta para te acusar. Ele te confronta para te restaurar. Ele não te mostra os lugares errados em que você esteve para te envergonhar, mas para te libertar. Porque enquanto você permanecer onde Deus não está, a sua alma continuará em escassez. Mas no dia em que você voltar, no momento em que disser, Pai, pequei, tudo muda. O céu se abre, a graça te cobre, e o Espírito volta a arder em você como antes. Não se trata de religião. Trata-se de reconciliação, de aliança, de arrependimento real. Deus não está te oferecendo um conforto emocional. Ele está te chamando para um retorno espiritual. E isso começa com uma decisão: sair dos lugares errados, deixar o ambiente que te esfria, a conversa que te contamina, o hábito que te destrói, o ciclo que te adormece. Porque a presença de Deus nunca poderá se manifestar plenamente em ambientes onde Ele não é desejado. Você sabe quais são esses lugares. Pode não ser uma cidade distante como na parábola, mas pode ser uma amizade que corrompe, um relacionamento que desvia, uma ocupação que te consome, uma distração que rouba o teu tempo com Deus, uma prática que você insiste em esconder, mas Deus vê e Ele não está pedindo explicações. Ele está estendendo os braços. Ele só quer que você se levante, que você diga, chega, eu quero voltar. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa quantos erros cometeu, não importa quantos anos passou no engano, o Pai ainda está na varanda, ainda olha na direção do caminho por onde você saiu. E quando te vê voltando, Ele não espera você chegar. Ele corre ao seu encontro, porque o coração dele nunca deixou de te amar. Nunca. E nada do que você fez pode apagar a cruz, nada do que você viveu pode silenciar a graça, mas a decisão é sua. O arrependimento não pode ser terceirizado. A mudança não pode ser adiada. Você precisa sair, precisa deixar, precisa romper. Não se trata apenas de sair de lugares físicos, mas de lugares espirituais, de estados de alma, de posturas internas. O filho pródigo primeiro mudou por dentro, depois se levantou por fora. A volta começou com um pensamento: na casa de meu pai. Que esse mesmo pensamento reacenda agora em você. Há um caminho de volta, e ele ainda está aberto, mas não ficará assim para sempre. A porta da graça é ampla, mas não é eterna. Chegará um tempo em que quem está fora não poderá mais entrar, e por isso o Espírito insiste: não espere, não racionalize, não negocie com o erro. Saia agora desses lugares. Volte para onde sua alma floresce. Volte para o centro da vontade de Deus. A sua força espiritual está conectada ao ambiente onde você decide permanecer. E se você continuar insistindo em lugares onde Deus não está, você estará, na prática, decidindo viver sem Ele. Mas se você escolher hoje sair, se você tomar essa decisão com seriedade, com lágrimas, com sinceridade, o céu se moverá por você. O Pai te vestirá com vestes novas, te colocará de volta à posição de filho, restaurará o que foi perdido, porque Ele ainda chama, ainda espera, ainda ama. Deus está chamando você agora. E Ele não está perguntando quanto você sabe, quanto você já fez, quantas vezes você caiu. Ele está perguntando: aí, você quer voltar? Porque para cada passo seu em direção ao altar, há um Deus que corre com pressa para te abraçar. Não fique mais nesse lugar de escuridão. Não insista mais nesse ambiente de morte. Não aceite viver distante da presença que te transforma. O tempo da restauração chegou. A palavra foi semeada. O Espírito já tocou. Agora é com você. Saia dos lugares errados. Volte para o altar. Volte para a oração viva.
Volte para a adoração sincera. Volte para a obediência. Volte para a cruz. Volte para o centro da vontade de Deus, porque é ali que a vida floresce, que a alma respira, que o Espírito Santo habita, e é ali que Ele te espera agora. Que o Senhor te cubra com sua misericórdia, te fortaleça para abandonar tudo o que te afasta dele e reacenda em teu coração o fogo do primeiro amor. Que você caminhe, a partir de hoje, no centro da vontade de Deus, com coragem, santidade e plenitude de vida no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ouvir a mensagem. Deus te adverte. Nunca frequente estes 5 lugares. Eles destroem sua vida espiritual. Foi como um despertador para minha alma. Cada palavra ressoou profundamente, como se Deus estivesse falando diretamente comigo, alertando-me sobre os perigos escondidos nos lugares que muitas vezes consideramos inofensivos. No Brasil, onde a espiritualidade é tão vibrante, mas também desafiada por distrações modernas, essa mensagem toca em algo essencial: a necessidade de proteger nossa comunhão com Deus. Vivemos em uma cultura que valoriza a fé, mas também nos cerca de tentações sutis, redes sociais cheias de vaidade, festas que celebram o pecado, conteúdos que flertam com o ocultismo. A mensagem de Billy Graham me fez refletir sobre como, sem perceber, podemos estar caminhando em terrenos espirituais perigosos, afastando-nos da presença divina. O exemplo de Ló, que escolheu Sodoma por sua aparência atraente, me confrontou. Quantas vezes eu mesma me deixei seduzir por lugares que pareciam promissores, mas que, no fundo, estavam minando minha fé. Lugares onde a zombaria disfarçada de humor, a vaidade mascarada de sucesso ou a frieza espiritual disfarçada de rotina se tornaram armadilhas silenciosas. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um convite urgente para voltar ao centro da vontade de Deus. O primeiro lugar, o da zombaria, me fez repensar as conversas que participo e os conteúdos que consumo. No Brasil, onde o humor é parte da nossa identidade, é fácil cair na armadilha de rir de piadas que desrespeitam o sagrado. Já me peguei assistindo vídeos ou programas que, aos poucos, banalizavam minha fé, e isso me entristecia sem que eu entendesse o motivo. A Bíblia, em Salmos 1:1, nos adverte a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, e percebi que, para aplicar isso, preciso ser mais vigilante com o que permito entrar na minha mente. O segundo lugar, o da vaidade, foi um choque. Em nossa cultura, onde a imagem e o sucesso são tão valorizados, é fácil cair na tentação de buscar aplausos humanos em vez da aprovação divina. Já me vi comparando minha vida com a de outros nas redes sociais, querendo ser vista, admirada, mas isso só me deixou vazia. A mensagem me lembrou que a verdadeira grandeza está na humildade, como Jesus ensinou ao lavar os pés dos discípulos. O terceiro lugar, o do ocultismo disfarçado, foi um alerta poderoso. No Brasil, onde práticas espirituais mistas às vezes são normalizadas, percebi que até mesmo músicas ou séries que parecem inofensivas podem carregar influências que afastam de Deus. Já assisti séries que romantizavam magia ou astrologia sem perceber como isso entorpecia minha sensibilidade espiritual. A advertência de Deuteronômio 18:10-12 me fez decidir filtrar melhor o que consumo. O quarto lugar, a frieza espiritual, tocou fundo. Quantas vezes deixei a oração de lado por falta de tempo ou me acostumei com cultos rotineiros? A mornidão, como Jesus alertou em Apocalipse 3:15-17, é traiçoeira, e percebi que preciso reacender meu fervor através de uma busca diária por Deus. Por fim, o lugar da religiosidade sem transformação me fez questionar
minha própria entrega. Já estive em ambientes onde a fé era apenas fachada, e isso me deixava seca. A mensagem de Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, foi um convite para buscar uma adoração autêntica. As lições que tiro disso são práticas e transformadoras. Primeiro, devo vigiar onde coloco meus pés, seja fisicamente, seja espiritualmente. Isso significa escolher com cuidado as amizades, os ambientes de trabalho, os conteúdos que consumo e até as conversas que participo. No Brasil, onde a comunidade é tão forte, preciso buscar círculos que me aproximem de Deus, como grupos de oração ou igrejas vivas, onde a presença do Espírito é real. Segundo, preciso cultivar humildade diariamente, rejeitando a tentação de buscar glória própria. Isso pode ser tão simples quanto orar antes de postar algo nas redes ou refletir se minhas ações glorificam a Deus ou a mim mesma. Terceiro, devo ser radical na purificação do que entra na minha casa. Isso inclui apagar músicas que promovem o pecado, evitar séries que flertam com o oculto e ensinar meus filhos, se os tiver, a discernir o que é santo. No Brasil, onde a cultura popular muitas vezes mistura o sagrado com o profano, essa vigilância é crucial. Quarto, para combater a frieza, comprometo-me a reservar tempo diário para oração e leitura da Bíblia, mesmo que seja apenas 10 minutos por dia. Isso reacende o fogo da fé. Por fim, buscarei igrejas e comunidades onde a transformação é real, onde há quebrantamento, não apenas rituais. Essas escolhas práticas me ajudarão a viver no centro da vontade de Deus, protegendo minha vida espiritual do perigo. Essa mensagem me ensinou que a fé não é apenas sobre acreditar, mas sobre obedecer, romper e escolher. No Brasil, onde a espiritualidade é tão viva, mas também tão desafiada, precisamos ser intencionais. Cada decisão de onde estar, o que ouvir ou com quem andar, define o destino da nossa alma. O exemplo do filho pródigo, que voltou ao pai em Lucas 15:24, me dá esperança. Não importa o quão longe eu tenha ido, Deus sempre está de braços abertos. Hoje, escolho sair dos lugares que me afastam dele, abandonar hábitos que me esfriam e buscar a presença que transforma. Que eu possa viver com coragem, santidade e um coração ardente pelo Senhor, dizendo como Josué 24:16, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse alerta. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de Deus que pode mudar sua vida. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos proteger nossa fé e viver na presença do Pai.